Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e o Santos está oficialmente livre do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A vitória por 1-0 contra o Flamengo no Maracanã se tornou histórica também por isso. Independentemente do que aconteceu na última rodada, achei justo colocar no ar nesta terça-feira já o especial que eu estava preparando com os 10 principais momentos que salvaram o Santos dessa queda que seria inédita e não será, glória a Deus. Mas não são aqueles momentos óbvios. Claro, o gol contra o Grêmio talvez seja o mais importante, o que a torcida mais vibrou, a nossa volta ao estádio e saia gol daquele jeito. Mas eu não estou falando só desses momentos óbvios, eu estou falando dos momentos também místicos. Por exemplo, um camarada um dia, nesse mesmo dia contra o Grêmio inclusive, foi lá e simplesmente tacou o sal grosso na cabine do VAR. E nesse dia, o VAR deu gol para o Santos. Esses momentos místicos que a gente vai contar com bom humor lá pra frente, quando relembrarmos o pesadelo que foi esse ano, mas que felizmente o Santos escapou. Então são esses detalhes que eu vou trazer aqui. Um detalhe, por exemplo, é essa camisa. A camisa com a qual eu estava no dia do sal grosso contra o Grêmio. Muito bem, top 10. Agradeço também aos membros do canal e ao pessoal nas redes sociais, para quem eu perguntei. Vocês lembram desses momentos? E muitos me relembraram momentos que eu tinha esquecido e incluí na lista ou acabei cortando em cima da hora. Como, por exemplo, a palestra do ex-Bop e o Vidente. Eles não entraram na lista final, no top 10, mas estão aqui citados como menções honrosas, tá bom? O gol do Madison lá contra o Atlético Paranaense também seria citado, acabou cortado da lista final, que começa agora. E o 10º lugar é uma coisa que também me lembraram nas redes. O pênalti contra a Chape, não na Vila, o lá em Chape, já estava mais ou menos programado para entrar. Porque é um pênalti que surge do nada, o juiz marca, o Sanches bate e bate muito mal, como todo mundo percebeu. Mas aí, o juizão manda voltar e lembra ao goleiro da Chapecoense que não se canta a vitória antes. O pênalti volta, ele repete os gritos e aí o Sanches faz o gol. Esse gol contra o Lanterna do campeonato salvou o Santos num dia em que o Lanterna do campeonato amassou o Santos do ex-técnico, dominou, João Paulo fez grandes defesas, o Santos se segurou e ganhou graças a um pênalti que em tudo isso aconteceu. Glória a Deus. A 9ª colocação é para uma atitude do Carille que mudou a história do Santos no campeonato. E ela se chama tirar o Felipe Jonathan da lateral. Isso não é uma crítica ao Felipe Jonathan, que realmente como lateral não funcionou defensivamente. Ele foi bem no meio, tá tudo bem ele ficar no time. Não é isso. É que essa atitude desencadeou várias situações que ajudaram o Santos. Primeiro, foi o primeiro passo para a escalação de 3 zagueiros. Melhor situação para o Santos. Segundo, o Santos diminuiu a quantidade de gols em bola aérea sofridos. Uma dificuldade histórica do time nesses 109 anos existentes. O Santos também parou de tomar gol nas costas do lateral. Aquela jogada que a gente cansou de mostrar aqui o Pará, o Madison e o próprio Felipe Jonathan tomando gol, bola nas costas. Além disso, a partir deste momento, o Santos passou a ter a melhor defesa do segundo turno até o dia em que escapou oficialmente do rebaixamento. Com 1-0 sobre o Flamengo, o Santos igualou o Flamengo como a melhor defesa dos 18 jogos realizados na segunda parte do campeonato. Exatamente os 18 jogos que Fábio Carille comandou o Santos. Então essa escalação do Felipe Jonathan na meia mudou todo o sistema defensivo do Santos, que parou de tomar gol, por exemplo, com a defesa correndo para trás, que eu sempre citei aqui. Para consolidar esses dados, veja só, o Santos não tomou gol em todas as vitórias, as 7 vitórias do Carille contra Grêmio, Fluminense, Atlético, Red Bull, Bragantino, Chape, Fortaleza e Flamengo foram sem tomar gols, além de outros empates, como contra o Ceará, o próprio Bahia e o Sport, 3-0-0, mas que mudaram a história do Santos. Um pontinho é melhor do que tomar um gol e ficar sem pontinho. Então essa atitude do Carille mudou a história do Santos no campeonato, a melhor defesa do segundo turno. A 8ª posição começa no dia 8 de agosto, dia em que o Santos empatou em 0-0 com o Corinthians. Naquela partida, Fernando Diniz, ainda técnico do Santos, falou para o Madison correr mais, ir para frente, para trás, enfim. E o Madison falou que não era um robô. Essa foi a primeira sensação que eu tive de que os dias de Diniz estavam contados na Vila Belmiro. Por quê?
Porque, além dos boatos, né, de que a relação dele com os jogadores não era exatamente muito boa, boatos, não sabemos, começou a ir além ali. Além ali é ótimo. Porque ficou público. Foi uma bronca um pouco forte, com uma resposta mais forte ainda. Aí no dia 22 de agosto, quando o Santos empatou com o Inter também na Vila, houve uma bronca mais pública ainda, que foi filmada, passou ao vivo no Premiere que transmitiu o jogo, com o Fernando Diniz gritando coisas para o Lucas Braga, que deixou o jogador do Santos até um pouco constrangido. A gente vê na reação. Aí, para completar, uma semana depois, o Santos tomou de 4-0 do Flamengo e, em resposta à minha pessoa na coletiva, o Fernando Diniz falou o clássico meme. Se você desconsiderar que foi um pênalti, que provavelmente não foi, e 2 gols que a gente entregou, o Flamengo fez o gol. Muita gente, desde a demissão do Diniz, quando o Carille demorou para engrenar com os resultados, chegou a perder para o Juventude, aqui nos comentários bombou esse tipo de gente. Falou, a demissão foi um grande erro. Não foi. O sétimo momento é bem rápido. João Paulo, o melhor jogador do Santos no Campeonato Brasileiro, sempre teve de ler nas redes sociais: ele nunca pega pênalti, ele não sabe pegar pênalti, o Santos nunca tem um goleiro que pega pênalti. Contra o Fortaleza, em Fortaleza, o que o João Paulo fez? Quebrou essa mística e calou os críticos. Uma coisa que o jornalismo me ensinou, eu coloco aqui na sexta colocação desta lista. Nunca crave nada antes do fato estar de fato concretizado. Espere o final. Só no final você crava. Mas aí é análise de obra feita. Não importa. Espere para analisar. Se você crava antes, corre o risco, e na internet nada se esquece, de... Olha só o que eu coloquei aqui na tela. Cravar que o Santos iria cair para a segunda divisão. Não caiu. Eu nem culpo os jornalistas em si, mas todos eles são experientes o suficiente, e dentro da profissão você precisa ter essa noção de que não se crava nada antes do fato. Coloque pelo menos suposições, mas não crave. Acabou para o Santos funcionando como a anti-zica. Por mim, tudo bem. Entramos no top 5 com um lance muito importante. Eu falo do gol de Marcos Leonardo contra o Fortaleza, o de pênalti, mas não do gol em si, e nem do VAR. Aquele pênalti foi um toque de mão do defensor do Fortaleza. Mas eu falo de um herói pouco comentado entre os santistas, mas que eu comentarei aqui e agora. O árbitro. Não só porque ele deu o pênalti, apesar de ter sido só após o chamado do VAR, mas o nosso camarada Wagner do Nascimento Magalhães também colaborou na cobrança. Como? Vamos lá. É claro que o Marcos Guilherme fez uma grande partida contra o Flamengo, mas lá atrás, ainda contra o Fortaleza, a fase não andava tão boa. A do Marcos Leonardo, a gente nem sabia, porque ele estava voltando a jogar depois de muito tempo afastado, sabe Deus por quê. O Marcos Guilherme foi atrás do Marcos Leonardo para falar que bateria o pênalti. O Marcos Leonardo segurou a bola e não deixou com que isso acontecesse. Mas, na verdade, quem expulsa o Marcos Guilherme da cobrança é o juizão. E ali eu tenho certeza que ele causou um dos grandes tópicos que salvaram o Santos deste rebaixamento. Quarto lugar. Algumas coisas eu preparo por antecipação aqui no canal. Eu preparo com alguma antecedência para que quando se concretizar tal fato, que eu já estava preparado para que ele ocorresse, eu só aperto publicar e o vídeo está no ar. Foi assim com a demissão do Diniz, foi assim com a contratação do Carille, por exemplo. Não é que o Santos contratou, oficializou nas redes sociais e eu gravei um vídeo de 20 minutos em um. Não, já estava pronto. Eu já meio que estava sabendo e deixo algumas coisas prontas. Algumas coisas de fato acontecem e outras não. Neste caso, o quarto lugar é que eu evitei uma zica. Depois da derrota para o América Mineiro, lá na Vila Belmiro, eu pedi para o Thiago, nosso gênio aqui das thumbs, preparar uma thumb para a cartilha do rebaixamento. Não que eu achasse que o Santos ia cair, mas eu achava, e bom, estava de fato, né? O Santos estava cumprindo toda a lista, né? Estava dando check em todos os tópicos da lista da famosa cartilha do rebaixamento. Eu achei que era hora da gente fazer um vídeo sobre isso e tentar ativar até uma anti-zica. Mas me deu um estalo assim na hora, eu falei, não vou publicar isso não. Eu quero ser feliz no meu canal. Eu não quero, sei lá, falar dessas coisas ruins. E eu nunca publiquei. Mas a thumb existiu. Na verdade, existe. E ela, só por isso, funcionou como uma anti-zica, ficando aqui no nosso quarto lugar da fuga do rebaixamento.
hora do pódio. Eu, honestamente, não sou um fã de comentarista de arbitragem. Não dos árbitros em si, ou de qualquer pessoa que comente a arbitragem, mesmo se caso não tenha sido árbitro. Não é isso. Eu não acho que precise. Eu acho que todo mundo que acompanha futebol tem a obrigação de entender a regra. E, caso ela mude na FIFA, como basicamente muda todo dia, comentaristas, narradores, enfim, estudem para isso. Eu não gosto da necessidade de ter um árbitro comentando o jogo. Até porque, querendo ou não, às vezes eles vão puxar o saco, mesmo que seja inconscientemente, de quem está em campo, do bandeirinha, do árbitro em si. Eles vão defender as atitudes. Acontece, não estou falando que é de propósito, mas inconscientemente você age ali com um corporativismo. É normal. Mas às vezes, como eu disse no caso dos textos agora há pouco, é necessário esperar. E no grande lance em termos de gol da fuga do rebaixamento do Santos, eu falo, claro, do gol do Palha contra o Grêmio, o Salvo Spínola não esperou o final, não esperou a imagem do VAR. E aí ele ativou a anti-zica e o Santos teve o gol validado, vencendo aquela partida. Ouve só. Bem marcado, na hora do chute, você vai ver que ele fica adiantado, ó, a bola tá lá, você vê, ó, nesse momento. Na segunda colocação fica um homem chamado Israel Melo. Ele não joga no Santos, ele não treina no Santos, ele não faz parte da diretoria do Santos, nada disso. Ele simplesmente é o homem que resolveu jogar sal grosso no VAR. Foi nesse dia, foi no duelo contra o Grêmio. O Santos estava em péssima fase, necessitava a vitória, e o Israel começou a espalhar sal grosso ao redor do gramado da Vila. Diz ele que foi sem querer, mas o fato é que ele jogou naquela região do VAR, ali no cantinho atrás do gol, caiu em cima do VAR, e no final do jogo, aquela bola do Palha entrou. Ele não estava impedido, porque o Israel acertou o sal no lugar certo. Apenas fatos. Mas a primeira posição da lista fica para um lance que aparentemente não é tão importante assim, mas eu tenho certeza que mudou a história do Santos. Não pelo lance em si e nem pelo jogo em si em que ele aconteceu, mas sim pelo pós. Na minha visão, foi o momento que torcida, time, diretoria, todo mundo percebeu: ou muda agora ou não muda mais, e o Santos vai cair. E o Santos não caiu porque todo mundo mudou a partir daquele momento. E eu falo sim da expulsão de Jean Mota contra o América Mineiro. Não é nada contra o Jean Mota, mas em um outro vídeo, não nesse, eu explico totalmente por que aquele lance mudou a história do Santos no campeonato. Por enquanto, apenas celebre, o Santos não caiu. Daqui a alguns dias eu volto explicando por que este pênalti nos salvou. Beijos.